Bom dia, pessoal, tudo bem? Ô, meu irmão, como é que você vai? Bom dia. Tudo bem, Claudinho. Eu acho que ficou um pouco difícil você saber que era eu, né? Porque quando entrou pelo Teams, eu tô aqui na FGV, aí automaticamente eu entrei pelo e-mail que eu tenho aqui, né? Pelo e-mail da faculdade, que também tem uma conta do Teams, né? Aí eu entrei porque era mais fácil. Fica tranquilo, tudo em paz, meu. Porque eu tava esperando antes, e aí eu falei, pô, ninguém tá entrando. Aí eu saí e liguei pro Dani, cara. Eu acho que foi enquanto eu tava aqui que, enfim, mas tudo bem, vai, vamos que vamos. E bom dia para todos os outros participantes. Bom dia, Humberto. Bom dia, Oi, pessoal. Gabriel. Essa é Fábio a Davi. reunião que estava marcado lá com o Marlon. É sim, é a reunião do Marlon, o doutor Adami. O Frei achou que era 4 e era 5. Ele mandou uma mensagem aqui num grupo dizendo que ele estava entrando, que ele teve um pequeno imprevisto lá, acabou gerando um atraso de minutinhos, mas eu acabei de ver uma mensagem dele aqui falando que ele teve um atraso e ele já está entrando, mas todo mundo já pode. O Frei já Marlon sabe. chegou, né? O Marlon. Não, ainda não. Tá o Gilberto, tá o Frei. Ô, Gilberto, e aí? Frei tá aí? O Frei tá, não sei se tá na frente do computador nesse momento, mas ele tá aqui. Eu queria que alguém recapitulasse aí os últimos episódios da história do cartório, porque já tem um tempo que eu vi que andou para tanto lado. E pode ser que o pessoal que já esteja mais atualizado aí não precise fazer durante a reunião. Eu acho que eu fico bem atrasado. O Frei teve em Brasília esses dias, né? Talvez quando ele chegar, seria. Ou o doutor Gilberto, quando aparecer aqui, que também estava em Brasília com o Frei, talvez fosse bacana. Diga, Fábio, por favor. Oi, irmão, bom dia a todos. Só me apresentando, o nome parecido com o do Frei, mas eu não sou o Frei, não. Verdade, eu vi errado. Eu acho que você confundiu aí. Eu estou no grupo de empregabilidade lá com o Frei, com o Flávio, e aí o pessoal pediu para participar aqui, para a gente ter uma ideia. Beleza, bem-vindo. Opa. Aí quando o doutor Gilberto entrar, o Adami, a gente pede para ele fazer uma recapitulação geral. Eu vi que eles tiveram. Aí, o Gilberto aí. Aí. Pronto, aí, Adami. Pronto, ele vai ajudar a gente. Cadê o Adami? Aqui. Chefe Adami, Supremo de todas as cortes. Bom dia, grande Tiago. Dinâmico. Daqui a pouco Dinâmico carioca. Exatamente. Vizinho aqui. O Ellen também está aí. Eu vi que entrou o Fábio Davi. Tem parente com o Frei Davi, já vi tudo isso. Não tem Bom dia. nome só parecido. O Claudinho Santos botou a foto dele ali, indescritível, e saiu fora. Gabriel Alex Pinto de Oliveira. Quem é o Gabriel? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Voluntário da Ecoflávio desde 2017. Faz Ótimo. algumas movimentações e hoje estou na Frente Nacional Antirracista. Mas você está na área jurídica também, não, né? E sou advogado desde 2000. Ótimo, ótimo, ótimo. Adami, o que você tem a dizer? Eu fiz uma pergunta, porque eu andei meio... foi tanta coisa que aconteceu aí, que eu não sei se eu estou atualizado sobre a questão dos cartórios. Teve a visita lá,
Então, eu queria, para não atrasar a reunião, se todo mundo estiver atualizado, só eu estiver desatualizado, você faz uma atualização e me deixa igual a todo mundo aí, já sabendo das coisas. Entendi. Tiago, quem vai coordenar essa reunião? É o Dr. Marlon ou o Frei? Doutor Marlon. Dr. Marlon que vai conduzir esse nosso encontro. Ele não chegou ainda não, né? Ele disse que teve um atraso, mas eu estou tentando entender aqui. Peraí, deixa eu só... peraí. A pauta do Marlon são essas ações de dano moral, como fez aqui agora, que eu fiz com ele, do Iara e do Cafro no supermercado Extra. Certo. E aí eu queria uma atualização em relação ao concurso do Estabelece São Paulo. Tá. Então vamos lá. Sobre o concurso de São Paulo, do ponto de vista jurídico, né? Nós até fizemos aquele relatório e postamos no grupo na quarta-feira passada, ou terça, se eu não me engano. Nós tivemos a reunião com o CNJ, ministro Fux, e o secretário-geral do CNJ, que é o Walter. A reunião foi muito produtiva. Eles já encontraram, o Walter tinha feito um trabalho a pedido do ministro Fux de fazer coletar informações do posicionamento dos demais conselheiros sobre as nossas pautas, entendeu? De tal sorte que ele já estava chegando lá alguns itens da pauta já como entendimento tranquilo do conselheiro e algumas que estavam sendo bastante questionadas, né? A principal pauta que estava sendo... É a quinta reunião que dá esse problema. Eu estou com as 8 pessoas reclamando. É o Frei. E você não dá entrada. E aqui o pessoal... Então, eu não sei se o Frei está num link diferente do nosso. Ele me mandou esse áudio também. Eu liguei para o Daniel, já está todo mundo. Está Tiago, está o doutor Gilberto, tem um monte de gente aqui já, Frei. Não é possível isso. Eu já tinha entrado, eu saí só para ligar. Só para ligar. Porque o Dani falou que o senhor queria que eu transmitisse para o YouTube. Eu estou tentando fazer isso, Frei. Ô, Claudinho, será que de repente o Frei não está no link diferente do nosso? Que pode ser que nessas confusões de link, ele está em algum link e aí, por ele estar no link diferente, ele acha que ninguém entrou. Entendeu? Eita, rapaz. Só se... Desculpa que eu não vi que estava aberto o microfone aqui. Estava aberto. Tá todo mundo participando com você aqui nesse momento. Um abraço pro Frei. Desculpa, gente. Peraí, eu vou ligar pro Frei. Já volto aqui. Isso, imagina. Fecha o áudio, Claudinho. Continua aí, Gilberto. Agora, quem se perdeu aqui fui eu, Adame. Eu perdi meu vídeo aqui que eu estava, não sei o que eu arrumei. Você estava falando lá da reunião com os conselheiros do CNJ. Então, o meu controle aqui de vídeo sumiu, então eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Com relação aos conselheiros, já tinha, então, uma consulta prévia, né? Uma sondagem prévia que ocorreu, e dessa sondagem tinha alguns itens que estava mais tranquilo para ser alcançado e o nível de entendimento melhor. Pode. Agora todos estão ali. Gente, bom dia para todas e todos. Desculpe o nosso atraso. Tivemos um problema técnico também aqui. Várias pessoas entraram em um link que não estava dando acesso a essa sala. E estamos, portanto, agora com o Dr. Marlon aqui. Já vem de outro compromisso, de outra tarefa, a gente está aqui. Vamos começar. Bem, veja só. Esse encontro tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é a formação da Escola de Líderes Educável. Então, nós estamos aqui com todo o pessoal da Escola de Líderes, acompanhando, vendo, participando. Já foi feito algumas questões.
Segundo objetivo é o diálogo com todas as entidades que queiram melhor entender essa dinâmica nova, que é abrir processos por danos coletivos. E aí eu quero dar uma atenção especial aos nossos irmãos da Frente Nacional Antirracista, que o Dr. Marlon teve uma reunião muito bonita com a Frente Nacional Antirracista. E a Frente Nacional Antirracista, os representantes legais, que eram todos advogados, gostaram muito da fala do Dr. Marlon, mas parece que não levou adiante a amarração final para facilitar e tornar leve o processo. Dr. Marlon, vamos dar prioridade a essa demanda, porque para nós é importantíssimo que o nosso irmão da frente, está aqui o Piel, que é guerreiraço, advogado da frente, tem mais gente aí, e a gente vai dar preferência a essa demanda frente ao que nós queremos, né? Ver a frente cada vez mais sendo realmente uma força bonita na causa negra nacional e internacional. Piel e demais aí que estão acompanhando, eu partilho com vocês a grande alegria. O New York Times, não sei se todos vocês viram, New York Times me telefonou dias atrás falando: Frei, uma vez que a LinkedIn já assumiu que está errado e decidiu, a partir do Brasil, a partir da luta do movimento negro brasileiro, decidiu mudar a política do LinkedIn a nível mundial, frente a isso aí, Frei, então vocês já desistiram da demanda, não é isso? Pelo contrário, nós entendemos que se tem ali 10 sacos de feijão, alguém rouba 3 sacos de feijão, depois é descoberto no roubo, ele vai e fala: olha, tudo bem, eu não vou roubar mais, fique em paz e vamos para frente. Não é assim, não é assim. O LinkedIn tem que suspender seus erros, e já suspendeu oficialmente, através de carta para todos os países do mundo, já suspendeu seus erros, mas, no entanto, há um erro anterior que tem que ser reparado. A comunidade negra foi violentada no desvio de uma coisa muito rica para nós, que são as ações afirmativas. Então, com esse contexto, eu passo a palavra para o nosso facilitador de hoje, Dr. Marlon, e, por favor, eu peço a alguém da minha equipe aí que vá pegando as perguntas no chat para facilitar aqui, porque o nosso objetivo muito mais não é palestrar, é tirar dúvidas, é trabalhar para que a coisa avance. Bom dia, meu irmão Marlon. Bom dia, Frei Davi. Bom dia a todos e todas. Estou aqui com várias lideranças da Educafro presencialmente aqui, e feliz de poder encontrá-los, conhecer a maioria deles, que ainda não havia estado, mas também com vocês que estão online. E o Frei Davi, ele me fez esse convite aí generoso de compartilhar com vocês essa trajetória, um pouco do que está acontecendo, por que nós estamos fazendo essas demandas, né, propondo essas ações judiciais, de onde veio essa ideia. Brevemente eu falarei, e eu também dou umas pinceladas de onde nós queremos chegar, o que nós achamos que pode acontecer no futuro próximo, a partir dessas iniciativas. O Brasil, ele tem uma cultura muito inicial, muito iniciante de direitos coletivos. Nós tendemos a ver os direitos dentro de uma tradição individualista, que é de onde vem todo o direito moderno, digamos assim. No pós-guerra, se desenvolve, junto com a ideia de estado de bem-estar social, welfare state, a ideia de direitos coletivos, que começou a vicejar muito na Europa no pós-guerra. Ora, imagina o que aconteceu com o povo judeu. Uma lesão a direito de um povo inteiro. Não foram os indivíduos adeptos do judaísmo. Claro que cada indivíduo sofreu, mas quando você observa que é todo um povo de uma vez, então, esse é um exemplo de como uma lesão pode ser para todos que integram um determinado corpo, uma determinada coletividade. Essa ideia se desenvolveu muito. Ela está presente, por exemplo, na defesa do consumidor, que, por exemplo, uma marca vende um bem com defeito para milhões de itens. Então, não se trata só de uma lesão a cada consumidor que comprou, mas a toda aquela coletividade de consumidores. Hoje nós compreendemos melhor isso, que as crianças têm direito, a infância tem direitos. Não só cada criança, mas a infância como um todo tem direito.
Nós, como brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs, nós temos direitos coletivos. Por exemplo, a democracia não é um direito individual. E a democracia é um direito. A gente demora a perceber que a democracia é um direito. Nós temos o direito constitucional à democracia. Mas ninguém tem esse direito individualmente, porque ela não se partilha. Ninguém pode cortar uma fatia da democracia só para si e levar para casa. Ela é um todo que só existe na coletividade. Algumas nações já perceberam isso bem antes da gente. E nós estamos chegando tardiamente nesse debate. Quando eu deixei a magistratura, em 2016, eu imaginei voltar a advogar e lutar para que isso ficasse mais percebido no nosso povo, no nosso meio. E aí, com a antiga amizade e parceria que eu tenho com o Frei Davi, eu falando com ele sobre isso, olha, Frei Davi, nós temos que forçar os limites do direito e do poder judiciário brasileiro para que ele seja obrigado a reconhecer que determinados direitos do povo negro não são individuais de cada negro ou negra que sofreu a agressão. Se fosse alguns anos atrás, o caso do João Alberto Freitas, lá no Carrefour, ele seria visto como um problema dele e da família dele. Porque o direito brasileiro foi pensado assim. A família dele teria direito a entrar com um pedido de indenização. Por quê? Porque além do sofrimento causado a eles, como parentes, um sofrimento moral, também haveria um sofrimento financeiro, porque ele contribuía com as despesas da família. Então, somente esses direitos da família iriam para a justiça. Essa foi a lógica. Sempre foi assim. Um negro assassinado, a família, quando muito a família, conseguia alguma indenização, inclusive numa muito pequena. E naquela noite que aconteceu o fato, nós começamos a refletir, eu liguei para o Frei Davi, começamos a pensar. Aí no dia seguinte, no dia 20 de novembro de 2021, nós chegamos à conclusão, aliás, de 2020, né? 2020. Nós chegamos à conclusão de que aquele assassinato não representava uma lesão apenas aos direitos individuais dos familiares do João Alberto Freitas. Aquilo, na verdade, havia sido uma violação aos direitos de toda a negritude brasileira. Ora, mas como? Não foi uma pessoa morta, assassinada, sob tortura? Mas então, como é que isso dialoga com toda a coletividade negra do Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós observamos que ali havia uma mensagem. Pessoas negras não são bem-vindas no Carrefour. Essa era a grande mensagem. Quando se viola a integridade física de alguém a ponto de levá-lo à morte, sem fundamento algum, como ali, começou uma discussão e um desentendimento ali, dava para ver um desentendimento verbal, em determinado momento teve até um contato físico, mas muito leve entre eles, e depois vem um grupo de pessoas para matar o João Alberto. O que estava acontecendo ali? Não era sobre o João Alberto, era sobre a cor da pele do João Alberto. E nesse sentido, não era sobre ele, era sobre todos aqueles que têm aquela mesma cor de pele. Então ali houve um divisor de águas. A reflexão que nós fizemos com o Frei Davi naquele final de semana, que se seguiu, porque no dia 20 de novembro de 2020, ele caiu numa sexta-feira, no dia 19 à noite, João Alberto foi assassinado. Na sexta-feira nós passamos o dia discutindo, debatendo, analisando o que fazer. Decidimos o que fazer, vimos que estávamos diante de algo grande, poderoso, inédito, e decidimos que tinha que ser feito logo. Por que tinha que ser feito logo? Por várias razões. Primeiro, para não deixar que o assunto saísse do protagonismo comunicacional que ele havia atingido. As pessoas do Brasil inteiro e até do mundo estavam falando sobre o assassinato de João Alberto Freitas. E nós tínhamos que entrar nesse debate, no calor do debate, porque o silêncio, o esfriamento da notícia beneficiaria muito
o Carrefour. É até primário imaginar isso. Se a gente deixasse o assunto passar, sair do interesse, do destaque, obviamente isso seria uma grande contribuição que nós daríamos para o Grupo Carrefour logo após o assassinato. Outra razão para ajuizar logo era fincar uma bandeira, e aí eu vou ser muito franco, Frei Davi, que nós estamos falando do poder negro, do poder das organizações do movimento negro, e nós precisávamos fincar uma bandeira de que quem assumiria o protagonismo da luta seria o movimento negro. Não seria o Estado brasileiro. Através do Ministério Público, da Defensoria? Não, o Estado não. Não estamos aqui demonizando o Estado, não estamos aqui criticando o Ministério Público nem a Defensoria. Cumprem um papel importante e já fizeram muito pelos direitos humanos e pelos direitos do povo negro. Não estamos aqui questionando nada disso. Estamos aqui afirmando que o povo negro precisa se preparar para não precisar mais de intermediários na sua luta. Não precisa, porque a força própria do povo negro na sua organização é suficiente para a sua autodefesa. E ninguém conhece melhor a dor do povo negro do que o povo negro. Nunca ninguém vai substituir isso. O Estado jamais substituirá isso, especialmente quando a gente sabe como são os concursos. Por muita custa, com cota se consegue entrar aos poucos, mas essas instituições são instituições brancas. Nós vimos nas reuniões do caso do Carrefour, Frei Davi chamou uma atenção uma vez, havia umas 30 pessoas lá, né, Frei Davi? Ele falou, só estamos eu e o Marlon aqui de negros. Quer dizer, não tem ninguém negro no Ministério Público, na Defensoria, no Ministério Público do Trabalho, entre os advogados do Carrefour. Só havia pessoas brancas para tratar do caso do assassinato do cidadão negro. E aí, a gente entende, e nisso eu sempre aprendi isso com o Frei Davi, aliás, da importância de nós construirmos essa identidade, essa autonomia, esse protagonismo e essa independência do povo negro. Se nós vamos ver o modelo, o caso, a experiência norte-americana, a luta pelas liberdades civis, contou muito com a participação protagonista também no mundo jurídico do próprio povo negro. O escritório NAACP, que é o maior escritório de defesa do povo negro dos Estados Unidos, é um escritório que existe desde 1928. E ali, grandes lutas foram travadas também na justiça, não só na justiça. A luta pela igualdade é política, é social, é econômica, é no âmbito espiritual e é no âmbito jurídico. Mas nesse campo jurídico, nós estamos engatinhando. Em outros campos estamos mais avançados. Mas no campo jurídico, nós nunca utilizamos as ferramentas de que nós podemos nos utilizar. Nos Estados Unidos, isso não é assim. Há décadas, eles descobriram isso e já venceram muito. E hoje existem muitos escritórios especializados nos Estados Unidos, inclusive o NAACP, que é o maior de todos. Se escreve NAACP, vocês podem pesquisar no Google o que é o NAACP. Quem não conhece, é um escritório gigante, forte. Ele é tão forte que um dos seus membros, ainda no final da década de 50, se tornou o primeiro membro negro da Suprema Corte dos Estados Unidos, Thurgood Marshall. Inclusive, eu queria fazer outro convite a vocês que quiserem se aproximar dessa história, sendo juristas ou não, assistam um filme que tem eu acho que é na Prime Video da Amazon. Vocês podem procurar. Ele se chama Marshall, Igualdade e Justiça. E conta um dos casos defendidos pelo advogado negro Thurgood Marshall, que foi um caso emblemático que ele defendeu contra a prisão de um jovem negro que era acusado de estupro
de uma mulher branca, e a única testemunha era a própria vítima, que era a mulher branca, que teria sido estuprada por ele, e depois teria sido amarrada por ele e jogada no rio para ser morta, afogada. Pois ela se libertou, supostamente, e contou para o marido e depois para a polícia. E o Thurgood Marshall vai lá e, com muita perspicácia, com muita inteligência, com muito conhecimento jurídico, ele desmonta a tese e prova que ela simulou aquilo, que na verdade ela foi para a cama voluntariamente com o rapaz negro e ficou com medo do marido dela descobrir que ela tinha praticado adultério com o empregado negro e criou a tese de que ele a havia estuprado. E ele ia ser condenado à pena de morte. Alguém aqui assistiu esse filme? Não. Uns 3 aqui. Eu já assisti. Vale a pena, muito bom. E é dinâmico. Muito importante esse filme, que ajuda a mostrar negros advogando para negros e fazendo coisas que só os negros, ninguém conseguiria fazer aquela defesa, porque ele entendia o universo do que estava acontecendo, porque ele próprio fazia parte do universo dos prejudicados, dos atacados, dos vítimas de violência. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de organização, que é antigo em outros lugares, antigo, desde a década de... como eu falei, esse escritório, NAACP, ele nasceu em 1928 para lutar contra o linchamento de negros que eram mortos no sul dos Estados Unidos e pendurados em estacas ou em forcas. Para servir de exemplo, às vezes apenas por ter passado na mesma calçada que um branco. Então, esse escritório nasceu para lutar juridicamente contra os linchamentos, em apoio à luta política, social, econômica, mas a luta jurídica nasce ali em 1928. 30 anos depois, mais ou menos, eles têm um membro desse tribunal, inclusive na Suprema Corte Americana. Tamanho crescimento que eles haviam alcançado nessa luta. E depois vem a guerra contra a segregação. Nos anos 60, vitoriosa com a liderança de Martin Luther King, e que envolve muito os juristas negros, sendo que o próprio Martin Luther King era também ele próprio um advogado. E conhecia, embora não fosse esse o campo de atuação dele, era o político, era também o religioso, o filosófico, mas ele conhecia profundamente das leis. E muitos advogados estavam lá, era uma briga também jurídica, eles sempre souberam usar bem os instrumentos. E nós também sempre tivemos uma luta jurídica do lado de cá. Mas talvez esteja na hora de nós ousarmos mais. Sempre existiram grandes advogados no movimento negro. Sempre existiu uma assessoria importante para os movimentos negros. A questão que nós estamos falando não é que não tenha existido, a questão é ousar mais, atacar mais frontalmente, ir direto ao opressor com as ações que hoje a nossa consciência jurídica já nos possibilita. Então, fomos contra o Carrefour e sim, ajudamos a construir o maior acordo da história, que não foi um acordo em que se abriu mão de nada, foi um acordo em que apenas se aceitou que a ação acabasse com o Carrefour, dando logo o que havia sido pedido. Esse foi o acordo. Então, 115 milhões de reais, estabelecemos novos patamares para cobrar indenizações, que as indenizações eram ridículas, ínfimas. Agora a gente já pode agitar um precedente firmado em juízo de indenização de 115 milhões. Qualquer advogado pode fazer isso. Ora, no caso do Carrefour foram 115 milhões. Então isso é precedente. Quem é advogado sabe, ou advogada sabe do que eu estou falando. O que aconteceu ali não tem nada nem parecido em termos históricos. Se nós não tivéssemos feito aquele acordo, a condenação seria aproximadamente, segundo a jurisprudência do STJ, por conta do assassinato de uma pessoa, em torno de 500 mil reais. Era isso que aconteceria. E qualquer advogado ou advogada sabe disso.
como é a jurisprudência em matéria de morte de uma pessoa. E houve decisões até maiores, mas envolvendo grandes coletividades. Agora, envolvendo uma pessoa, vamos lá, vamos ser otimistas, daria talvez R$1 milhão de indenização. Nós estamos falando de 115 vezes esse valor, firmando agora um novo patamar para nós tratarmos de outros casos. Desde então, nós passamos sempre a cobrar muito nas ações. Pedimos 100 milhões de indenização contra a Zara, o processo está correndo. Entramos contra a Avel Investimentos. Vocês lembram da história? Por causa de uma foto que eles publicaram mostrando que só tinha pessoas brancas trabalhando lá. Eles contestaram a ação, disseram que não cabiam, disseram que o empregador tem o direito de escolher quem quiser, que o empregador não é obrigado a observar nenhuma diversidade no momento de selecionar o seu corpo funcional. E o que fizeram depois, na Frei Davi? Agiram contra a sua própria contestação e juntaram ao processo agora no mês de janeiro um plano de diversidade, segundo o qual nos próximos 2 anos eles vão encher a Avel de pessoas negras, mulheres que quase não tinha lá, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, e idosos. Um compromisso que eles colocaram no processo. Também não aceitamos isso como final do processo. O juiz perguntou se a gente ainda precisava de provas. Eu falei, peticionamos. Precisamos que a Avel prove que é verdade essa contratação juntando o contrato. Ora, tem que juntar o contrato, porque se junta só o plano, a gente não sabe se depois de terminar o processo eles vão tocar o plano adiante. Nós temos que ver o contrato com essa consultoria, quanto que eles estão pagando, de quantas vezes, se já começaram a pagar, para a gente ver se é real, ou se é só um papel. Então, nós também, o fato de eles terem juntado isso, não basta. Agora nós queremos que vocês provem que isso não é apenas uma declaração de vontade, mas é uma ação real. Enquanto isso, o processo não acaba. E, por fim, nessa minha narrativa, por fim dos exemplos, depois eu vou falar brevemente sobre o que a gente pretende fazer no futuro próximo, não posso deixar de mencionar a última ação, que foi uma ação que já produziu resultados antes da citação, porque o LinkedIn nunca nem foi citado, ele foi citado pela imprensa. O LinkedIn tomou conhecimento da ação que nós entramos pela imprensa. Eu liguei para o Frei Davi, aliás, Frei Davi me mandou a mensagem sobre o LinkedIn, a notícia de que o LinkedIn havia derrubado aquele anúncio de uma vaga só para uma pessoa negra. Nem isso o LinkedIn quis deixar. Não pode abrir nenhuma vaga para pessoa negra, segundo o LinkedIn. Aí o Frei Davi me mandou a notícia que saiu no jornal Valor. Eu liguei para ele e falei assim, Frei Davi, vamos processar o LinkedIn. Ele falou, vamos. Aí nós propusemos a ação. Ela teve uma repercussão muito grande na imprensa. E isso numa quinta-feira. Na segunda-feira, o anúncio já foi de que o LinkedIn tinha mudado sua política global sobre anúncios para permitir anúncios que promovam empregabilidade de setores vulnerabilizados da sociedade. Ou seja, até me surpreendeu, uma rede tão moderna como... Não, me surpreendeu quando a gente viu o LinkedIn cair nesse tipo de situação, mas felizmente eles voltaram atrás, mas a ação não acabou. Agora um detalhe bonito é dizer o seguinte, que nós, Movimento Negro Brasileiro, estamos fazendo jurisprudência negra. Agora mundial. E agora mundial, orientando o povo negro norte-americano. Inclusive, querem falar com o Edu Cafo sobre essa ação. Olha que bacana. É importante vocês ligar esse fiozinho que o Marlon está colocando aí. Nós mudamos a política do LinkedIn para o mundo, em matéria de anúncio de empregos para grupos sociais vulnerabilizados. Então, e outra, nós mudamos só pelo fato de haver proposto a ação. Eles não haviam nem sido citados, eles ainda não foram citados, porque a juíza despachou mandando para o Ministério Público. E aí, o que nós vamos dizer no processo? Nós queremos que o processo ande, porque tem por 2 razões. Primeiro, porque eles vão ter que pagar pelo fato de terem derrubado aquela página. Isso aí não foi apagado.
como o Frei Davi disse, o fato deles mudarem daqui para frente não apaga os erros cometidos. Eles têm que ser responsabilizados pela página que derrubaram, pela política, e por terem uma política que promovia a desigualdade. A derrubada daquela página, com a confissão deles de que não aceitavam, porque eles publicaram uma nota explicando por que derrubaram. E nessa nota, é uma nota que eles defendem um universo sem políticas afirmativas. E, nesse sentido, eles se unem aos racistas. E, por isso, eles responderão pelo que eles tinham antes de política, por terem tido essa política antes. Eles nunca deveriam ter. Esse é um motivo. O outro motivo é até mais básico. É que eles precisam provar no processo que realmente fizeram a mudança. Porque eles disseram na imprensa. Não é, Frei Davi? Exatamente. Eles disseram na imprensa. E realmente, o que eles fizeram lá? Cadê essa política? Cadê essa orientação interna? Nós queremos ver isso. Concretamente, porque isso não pode ser uma entrevista de um diretor do LinkedIn. Isso é uma política empresarial interna que nós vamos querer que seja anexada ao processo para a gente ver. Agora, antes que isso aconteça, vai ter que acontecer, porque nossos advogados estão aí para isso, antes desse acontecimento, a movimentação dos negros brasileiros geraram no New York Times pautar esse assunto. E saiu agora uma matéria recente bastante grande, debatendo a influência da comunidade negra no conjunto das políticas do LinkedIn para o mundo, e levantando vários outros aspectos, que até eu vou depois falar com o Marlon, se aqueles novos aspectos que o New York Times está levantando, se ele também não tem matéria nas suas novas ações, né? A gente está sempre de olho, não estamos falando só entre nós, mas a gente está de olho grande, positivamente grande, nessa questão aí. E aí, Marlon, o New York Times, quando telefonou, falou assim: Frei, então vocês estão satisfeitos, né? O LinkedIn já soltou a nota, vocês estão satisfeitos? Isso não, pelo contrário. A gente exige que o LinkedIn responda o processo. Então se é assim, a matéria está de pé. Então a matéria tinha caído do New York Times. E a matéria retomou depois da nossa firmeza, enquanto entidades envolvidas. Então, eu queria dizer que, e aí para concluir, que eu creio que a notícia mais alvissareira organizacional do povo negro nos últimos anos foi a criação da Frente Nacional Antirracista. Por quê? Porque ela amplia muito tudo isso. E nós temos sustentado a necessidade da Frente Nacional Antirracista se organizar juridicamente, não se imobilizar se transformando numa ONG, que seria péssimo. A frente tem que continuar sendo o que ela é, um movimento plural, um movimento aberto, um movimento que qualquer um entra e sai sem formalidade nenhuma, porque isso vai arejar, oxigenar e permitir que essa frente represente democraticamente o pensamento do povo negro, sem policiamento, sem posturas policialescas, sem também aquele protagonismo que acaba virando uma individualização da entidade. Alguém ser dono. Alguém expulsar o outro porque discorda do outro. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Todo mundo está do lado, e quem está do lado às vezes discorda veementemente, mas não se separa. Continua junto contra os verdadeiros inimigos. E a frente é isso. É isso que eu vejo de alvissareiro, de positivo, e fez com que a frente seja tão gigante. Agora, o próximo passo é criar não uma estrutura burocrática da frente, mas a sugestão que nós demos foi de que a frente tenha uma estrutura burocrática que depende dela, que não é ela. Uma secretaria executiva. A frente delibera e passa para a secretaria executiva fazer. Então, a secretaria executiva não manda na frente, não responde pela frente, não fala pela frente, só faz o que a frente manda. A frente reuniu, deliberou... Deve ser executiva, né? Mas exatamente, uma secretaria executiva. Esse exemplo eu vi lá no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é de onde eu venho, da Lei da Ficha Limpa. Nós criamos o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, foi lá, inclusive, que eu conheci o Frei Davi, a gente lutando contra a compra de votos, que é uma mazela que atinge muito o nosso povo negro.
E lá... Só um detalhe, Marlon, lembrar a todos vocês, o movimento de combate à corrupção eleitoral, veja só, é composto pela OAB Nacional, ele é composto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outras dezenas de entidades, ou seja, tudo entidades que estão muito presas com estatutos bem difíceis para tomar decisão. No entanto, a estratégia criada pelo Dr. Mauro e demais advogados gerou um setor executivo, uma secretaria executiva, e que ela permite que o movimento tome decisões, que ele vai explicar para nós agora. Decisões como, por exemplo, vai lá o movimento, que é uma rede igual à Frente Nacional Antirracista, tomou uma decisão, vamos fazer a lei da ficha limpa. Aí passa para a Secretaria Executiva operacionalizar. Não para decidir politicamente, não para falar politicamente, não para dar o norte, só para operacionalizar. O que precisa? Vamos precisar de formulários de coleta de assinaturas, vamos precisar distribuir esses formulários nas igrejas, nas OABs, nos sindicatos, vamos precisar contratar um jornalista para colocar essa matéria nos jornais, e por aí vai, a parte executiva, operacional, e não política, não deliberativa. E aí a ideia é que a Frente Nacional Antirracista cria essa secretaria, porque essa secretaria poderá, em nome da frente, quando a frente deliberar, entrar com ações coletivas, como a Educafro já entra, só que, em vez de falando por uma entidade, como a Educafro, por 600 organizações nacionais, que vão estar à lista na inicial. Então, vocês veem que o próximo passo está perto, e como a frente já aprovou a ideia, nós vamos agora operacionalizar, ajudar a operacionalizar, elaborando uma minuta de estatuto para a frente decidir, mas deixando bem claro lá, a secretaria não fala, não age sem a deliberação da frente. A frente é que decide, a frente não tem personalidade jurídica, a frente, mas sem a palavra da frente, a Secretaria Executiva não faz nada. E, em compensação, tudo que a frente fizer, vai ter quem possa responder juridicamente. Porque, por exemplo, a frente não pode, como movimento, entrar com uma ação. Mas, tendo uma Secretaria Executiva, ela pode determinar que a sua Secretaria Executiva entre. Então, entendem a concepção. A frente é a mesma coisa, não muda nada, mas ela passa a ter um braço operacional, puramente operacional. E aí, gente, se alguém quiser ter mais informações, assim, com mais precisão, é só entrar no site do Movimento contra a Corrupção, que você vai MCC, vocês vão MCCE. mcce.org.br. Anota, por favor, outra vez aí. mcce.org.br. Ali está o estatuto, né? Então, portanto, vai ser muito fácil para vocês, quem tem dúvida. A minha equipe aqui, já tem alguém com pergunta no chat para poder a gente... Não, né? Em todo caso, volto a dizer, qualquer um de vocês que está aí assistindo, ou os presentes, pode fazer perguntas, porque o Marcos está aqui não só para explanar, mas também vai tirar dúvidas pontuais. Vamos começar aqui pela pessoa da casa aqui. Evelyn, sua pergunta. Olá, bom dia. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Marlon. É enriquecedor para nós esse debate. Quer que eu chegue mais próximo? Pode ser, pode vir aqui. É para as pessoas ouvirem. Ouvirem. Está saindo áudio? Está saindo áudio dela. Mas pode vir. Esse debate é enriquecedor. E a minha pergunta, na verdade, eu gostaria que se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre esse novo paradigma, né, dentro do direito da defesa dos direitos coletivos, né, da coletividade, porque isso é um desafio aqui. A gente sabe que nem todas as ações vão ser acolhidas, porque, como é uma inovação, vai encontrar resistência por parte de um judiciário que é muito conservador nas suas decisões, e a partir disso, quais os desafios que nós, dos movimentos sociais, teremos nessa seara de direito coletivo? O senhor enxerga assim nesses primeiros anos? Perfeito, Evelyn. Isso que você está falando, inclusive, nós temos observado. Por exemplo, na ação que nós movemos contra o Grupo Açaí, por conta do episódio em que eles colocaram, desnudaram, né, um cidadão negro, dizendo que ele havia furtado, ele ficou sem roupa no supermercado. Percebemos do judiciário naquela ação uma completa incompreensão. E nós vamos ter dificuldade no
em demonstrar que aquilo houve uma ofensa ao direito coletivo. Também já vimos isso em outros... Na maioria das vezes, a gente tem percebido que as ações têm andado. Mas a gente percebe também que, na maioria das vezes, os juízes são surpreendidos com uma demanda que eles jamais viram. A maioria deles tem compreendido e tem deixado as ações se seguirem. Pelo menos em 2 ações, essa do açaí, outra que eu não estou me lembrando agora, nós estamos tendo dificuldade assim. A outra não foi sobre questão racial, a outra ação proposta pelo nosso escritório foi sobre questão da mulher, que envolve esse caso do Saul Klein e as Casas Bahia. Aquelas meninas que foram vítimas de abusos sexuais aqui em São Paulo. Então lá também está havendo uma dificuldade de compreensão pelo judiciário. Mas veja bem, nosso papel hoje é compreender e afirmar a fundamentalidade dos direitos humanos coletivos, é disso que nós estamos falando. Nós nunca falamos disso antes. Ninguém lembrou da perspectiva dos direitos humanos coletivos. Sempre foram os direitos humanos, e quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa em alguém torturado, alguém abandonado, alguém que foi vítima de violência. Mas a gente não pensa nos direitos humanos de toda uma multidão, né? Direitos humanos de 56% da população brasileira, no caso das pessoas negras. Então, vamos lá. O nosso papel agora é arregaçar as mangas e entrar com essas ações até normalizá-las. Até que finalmente caia a ficha, porque isso já aconteceu com vários movimentos. Não é a primeira vez que isso acontece. No mundo do direito, existem ondas de novos direitos. E essa é uma nova onda de direitos que começou. E eu tenho certeza que vai ser com sucesso, porque ela é internacionalmente reconhecida. Isso já é um padrão nas grandes democracias, em todas as democracias. Nós aqui estamos atrasados, não estamos inventando nada. Segundo, eu vejo isso muito bem visto na Suprema Corte, em diversos precedentes. Inclusive, numa ADPF, cujo número eu vou me lembrar e daqui a pouco eu falo, em que o Supremo Tribunal Federal fala da fundamentalidade da necessidade do crescimento dessa experiência de defesa coletiva de direitos. E eu creio que essa é uma onda que a gente precisa fazer. Por isso que é importante falar em ambientes como esse. A Educafro não tem e não quer ter, eu falo isso, tenho certeza que eu falo em nome de quem fala da Educafro, como eu falo também por mim como advogado, ninguém aqui quer ter a primazia e o monopólio dessas ações. O que nós temos falado publicamente, como hoje aqui em todos os lugares, é para chamar mais pessoas para fazerem. Não importa, não precisa ser via Educafro, não precisa ser conosco como advogado, vou fazendo. Vamos espalhar isso pelo Brasil, vamos criar essa cultura. Nosso objetivo é formar muitos escritórios, é fazer palestras para muitos escritórios, é passar nossas minutas de inicial para compartilhar com quem quiser, para ver o que nós fizemos, passar os números dos processos que são públicos, para os advogados e advogadas negros e negras que quiserem olharem, porque ninguém quer ter monopólio aqui de nada, nós queremos, pelo contrário, é uma onda, uma grande onda de direitos aqui, varrendo todos os fóruns do Brasil. Né? Excelente. Muito. Posso fazer mais uma pergunta? Foi. Desculpa, é que eu queria também, se eu pudesse falar um pouco mais, sobre as obrigações de fazer também constante nesses processos, porque, claro que as manchetes sempre vão ressaltar o valor das indenizações, o que é importantíssimo, mas as medidas também das obrigações de fazer, também que geram destaques, são muito importantes também na luta, assim como a... Pode falar. Não, tudo bem. É que eu tenho uma pergunta, tá saindo lá? Na mesma linha? Na mesma linha. Eu não fiquei, ela fala de lá que tá É que sendo se eu também. ligar aqui vai dar microfonia. Ah, é? Vai Então voar. tá. Na mesma linha, porque eu vejo que há uma incompreensão da população em modo geral e às vezes até dos jornais, no sentido de para onde vai essa indenização que é feita com elas. Então, achando que fica com as instituições, com a Educafro, com a frente, enquanto na verdade é um outro caminho, um outro processo, para que isso se transforme em votos de uma outra forma para a sociedade, de forma coletiva, que é um processo de controle coletivo. Então, se eu puder falar mais sobre essa questão. Tá, muito bom. Realmente,
Não é seu nome mesmo? Ana. Ana, realmente a sua pergunta bate muito com a da Evelyn. Então, vamos usar como exemplo aí o caso do Carrefour. Ali foram, eu falei, 115 milhões em indenizações. Para onde vai esse dinheiro? Só tem um lugar em que é proibido que vá, que é para as entidades que propuseram a ação. Não pode ir. Legalmente não pode ir. Aliás, não veio, não foi para as organizações, nem irá nem um centavo, nem pode ir legalmente, porque elas propuseram. E não é na defesa dos interesses delas. Elas atuam, como diz a lei, como substitutos processuais. De quem? De toda a coletividade negra. Então, elas agiram, venceram, e esse dinheiro vai para o povo negro. Tem que ir necessariamente para o fundo? Não, não tem que ir necessariamente para o fundo de direitos difusos. O fundo de direitos difusos, hoje, é capitaneado pelo governo Bolsonaro, que é um governo racista. Se nós permitíssemos que esse dinheiro fosse para o fundo de direitos difusos, nós estaríamos financiando o racismo. Financiando o racismo. Então, o que nós pactuamos? Que iria direto para o povo negro. Como? O Carrefour vai mandar para 2 milhões de reais para quilombos, 68 milhões de reais para educação. Inclusive, pleiteamos não pagamento de bolsas, que também estão contemplados, mas, fundamentalmente, auxílio permanência. Porque muitas pessoas negras têm bolsa, entram até pela cota, mas não conseguem permanecer por falta de condições de vida para ficar se dedicando só aos estudos. Então, bolsa permanência. A mesma coisa, vai muito dinheiro para empreendedorismo, através da contratação de empresas, consultorias e também remessa de dinheiro para outras organizações do movimento negro que podem se habilitar através de editais. Só tem uma entidade do movimento negro que não pode pedir se habilitar em nenhum desses editais, que é a Educafro. E o Centro Santo Dias, que é o Centro de Direitos Humanos da Diocese de São Paulo, que também não pode pedir, porque figura como autora da ação também. Todas as outras entidades do movimento negro do Brasil podem pleitear recursos através desses editais. Inclusive... Menos a Educafro e o Centro Santo Dias, que não pode, não recebeu e nem receberá nenhum centavo dessa ação. Inclusive, as entidades que compõem a frente, todas elas podem ter acesso. Podem só acompanhar os editais. Eles já começaram a acontecer, são públicos, e acompanhá-los e concorrer. Inclusive, já houve alguns aí. São muitos, porque, como nós falamos, é muito dinheiro envolvido. Nada parecido na história da América Latina inteira. É a maior indenização da história da América Latina. Outra coisa, pode usar esse dinheiro para abater do imposto de renda para o Carrefour. Essa pergunta não foi feita aqui, mas já fizeram em outra oportunidade. Isso não foi uma doação, não, gente. Isso foi um acordo judicial. Então, é similar a uma condenação e tem força de condenação. E se o Carrefour não pagar, ele pode ser executado. Inclusive, nós ganhamos na justiça algo que o Carrefour não queria reconhecer, que é o nosso direito de acompanhar a execução, o cumprimento, que o Carrefour queria que nós não acompanhássemos. Mas nós fomos lá, pleiteamos e a justiça nos deu o direito, vamos acompanhar. Eles queriam que só o Ministério Público e a Defensoria acompanhassem. Não, nós, Movimento Negro, vamos acompanhar. E se eles não cumprirem alguma coisa, nós vamos processá-los de novo, cobrando multas pesadas que estão presentes lá. Então, não pode deduzir de imposto de renda coisa nenhuma. Não é doação. Doação é que, de acordo com alguns critérios legais, pode, mas isso não foi doação. Isso foi uma decisão judicial. Nada tem a ver com doação. Eles não doaram nada para ninguém. Eles fizeram foi perder na justiça 115 milhões. Perderam na justiça 115 milhões. Não doaram nada para ninguém. O movimento negro venceu e ganhou para o povo negro 115 milhões. Isso aí não dá direito ao Carrefour de deduzir nada do imposto de renda. E só um conhecimento muito primário, assim, insuficiente, de normas tributárias para chegar a uma conclusão diferente, com todo o respeito que eu tenho por quem discorde. Mas, também, eu já respondi, então, que não vem para as entidades e a destinação que terá. Outra pergunta? Vai lá. Vai você, então. Isso. Tá saindo? Tá saindo? Então,
como a pertencente da frente, ou da nossa entidade preferência do Papo do Chupeiro aqui, nós, nessa parte jurídica, quando for constituída a Secretaria Executiva, vai ser constituída também as entidades, vão poder estar participando? Como que vai ser constituída essa Secretaria de Tá. Eu respondo Marlo completa. A frente vai ver as entidades que estão mais dedicadas e vai convidar que elas indiquem pessoas para compor esse corpo executivo, que é um corpo para trabalhar, para suar a camisa, tá bom? Frei Davi, pode repetir a pergunta, por favor? Porque ficou baixo. Lá, a gente não entendeu a pergunta. De organizações. Então, tem mandato. A participação é por organizações, não é por indivíduos, que ajuda a desfulanizar tudo. E existe ainda um rodízio. Termina o mandato, vem outra organização. De tal maneira que todo mundo vai participando da gestão em algum momento. O Claudinho pediu para você repetir a pergunta dela, porque ninguém acompanha, e aí... Bom, então, a pergunta que ela fez foi o seguinte: uma vez à frente fazendo essa comissão executiva, como serão escolhidas as entidades. Então, é um assunto interno da frente, mas eu que faço parte da frente, entendo que a frente vai priorizar aquelas entidades que estão mais assim na sua doação, doando seu sangue, porque compor a executiva é dizer, vou trabalhar muito voluntariamente. Tá bom, gente? Tem outra pergunta aqui? Vai lá. Vem aqui por causa do som, é importante sair a sua voz e a sua imagem como guerreira da causa do povo negro. Ela faz parte da escola de líderes aqui da Educafro. Bom dia, doutor Marlon. Bom dia. Para mim também e para toda a escola de líderes é um prazer a gente poder te escutar. Qual é o seu nome? Gleiciane. Isso. E eu gostaria de entender um pouco, acho que o senhor falou lá no início, mas gostaria que o senhor pudesse colocar um pouco mais como o senhor se sente também enquanto pessoa negra defendendo essa luta, essa causa, e como que isso é visto também dentro desse mundo jurídico. Porque, ao menos nós que acompanhamos algumas audiências, e quando alguém altera a voz para dizer, não, vocês não podem menosprezar a nossa fala, não vê que está sendo, que nós, enquanto pessoas negras, estamos sendo mortas. Às vezes o discurso é mais acalme, fiquem tranquilos, né, tudo vai dar certo. Então, como que o senhor enxerga isso também, né, dentro de todo esse processo? Bom, primeiro você perguntou algo mais dirigido a mim, né? Uhum. E eu, sinceramente, eu sempre me identifiquei como negro, sempre tive afinidade com a pauta racial. Inclusive, assim que eu deixei a faculdade, uma das primeiras ações que eu movi foi uma ação individual por um caso de racismo, lá em São Luís do Maranhão. E eu sempre tive muita identidade com isso. Depois eu fiquei muito tempo na magistratura, onde eu não podia escolher minhas pautas. Acabei me envolvendo com o tema do combate à corrupção eleitoral, e depois, quando eu deixo a magistratura, eu volto a advogar e venho para esse tema, e quero dizer que, para mim, tem sido muito feliz a possibilidade de militar como advogado e como ativista, porque as coisas se combinam, uma vez que eu acredito e defendo essas teses, né, essa causa. Então, é muito gratificante. E essa primeira parte da pergunta dialoga com a segunda, porque nós precisamos estar muito convictos. É por isso que eu digo que pessoas, por meio melhor intencionadas, de outros ambientes, nunca vão compreender a luta do povo negro. Então, advogados e advogadas negros e negras, de movimentos negros, falam com uma legitimidade que nunca será substituída por ninguém. Assim como ninguém pode substituir as pessoas com deficiência na manifestação das suas dores. Assim como um homem não poderá falar para uma mulher na questão da defesa dos direitos das mulheres. Isso é lugar de fala. E, nesse sentido, a gente tem assumido uma postura em que nós não admitimos ser tratados como menores em sala de audiência alguma, em mesa de tentativa de conciliação nenhuma. E quando levantam a voz, a gente levanta também,
se tratarem com respeito, a gente trata também, e lá ninguém sai perdendo, porque nós não somos coitadinhos. Nós somos guerreiros e somos vitoriosos. Inclusive, nós estamos ganhando a batalha. Nós estamos ganhando. Quem mudou a política global de anúncios do LinkedIn não pode se achar pequeno. Nós sabemos da nossa importância e do nosso tamanho. E sabemos disso quando nós estamos numa sala de audiência. Porque até hoje, essas mega empresas violadoras de direitos humanos chegaram nas salas de audiência, tendo ao lado os maiores escritórios aqui da Faria Lima. E nós estamos com a convicção de que nós não perdemos para nenhum grande escritório da Faria Lima, ou de Wall Street, ou de lugar nenhum. Porque a força é suficiente da história do povo negro para a gente saber que a gente já venceu demais, faz tempo que a gente vence. Só que agora nós temos mais um espaço de luta, um palco de luta. E vai vir muita vitória por aí, e ninguém abaixa a cabeça em sala de audiência para ninguém. Legal. Outra pergunta? Olha só, Marlon, veio uma pergunta da Bahia, e que não é em cima do processo, mas é em cima do drama do povo negro. Um grupo de quilombos lá do interior da Bahia está sendo invadido por jagunços, estão roubando a floresta, vendendo a floresta, estão roubando os animais selvagens e estão ameaçando de morte os quilombolas, e os 3 estão foragidos, porque eles, para não morrer, voltaram agora para o quilombo, mas a instabilidade está grande. O Ministério Público e a Defensoria Pública, que foram acionados umas 15 vezes, não deu resposta segura. E eles estão perguntando se nós, do CAFRO, podemos fazer alguma coisa por eles, uma vez que a coisa está feia, a ameaça é grande e o roubo está contínuo de florestas virgens, florestas bem compostas e de animais silvestres. Está muito grande o roubo, eles têm usado de todo mundo que está envolvido, mas o Ministério Público e Defensoria tem medo, porque está lá no interior, e no interior a coisa é complicada. É possível educar fazer alguma coisa? Vou ser sincero. É só ele passar o telefone e vamos começar a mexer com isso. Para pensar. Não, tem o que fazer, sim. Vamos manter contato, o senhor me passa o contato, que a gente vai falar, e está passando umas ideias aqui já pela cabeça, e vamos tentar interferir nessa questão. Ótimo. Pelas vias adequadas, viu? Mandar hoje mesmo para ele com essa boa informação. Vai. Doutor Gilberto está com a mão levantada. A força fundamental sair para os participantes. Aí depois tem uma pessoa também. Ok, tá bom. Pode levantar. A parte mais difícil. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. A voz. Só a voz da ouvir. A parte mais difícil é a questão do acesso a direito, né? As pessoas se perceberem como sujeitos de direito. E aí eu fico pensando nas ações educadas. Se o senhor não percebe que dá para fazer tipo um advocacy nas comunidades sobre como é para as pessoas se perceberem como sujeitos de direito para elas reivindicarem, pautar as causas dela, porque o acesso à justiça já é muito negado nas favelas. E é muito difícil você entender, chegar à defensoria, chegar a esses outros espaços. Como pensar um projeto para fazer advocacy nesses territórios para que as pessoas tenham autonomia para conseguir agenciar os direitos? Perfeito. Qual é o seu nome? Natália. Natália. Eu espero que vocês ouviram aí, o pessoal que está no vídeo. Pode dar um resumozinho da pergunta dela? Vocês ouviram? Por favor, pode repetir a pergunta? Alguém pode dar um ok aí, se tiver ouvido? Pediram para falar. Dá um resumo. Então, ela perguntou como é que faz para, né, Natália, ampliar o conhecimento da cultura de direitos para se chegar na periferia, se chegar na favela, se chegar nas comunidades, para que mais pessoas tenham essa cultura, né, de se compreendam como sujeitos de direitos e saibam o que fazer, como reagir. Então, realmente, esse é um grande desafio, nós temos que fazer. E nós sabemos que nós estamos tratando de um continente que precisa ser atingido, né, porque é um país gigantesco, mas, sem dúvida, momentos como esse tem que se aprofundar, tem que se alastrar, temos que democratizar isso. Eu acho que o ponto de partida
começa pelas próprias organizações, no momento em que elas também estão compreendendo essa lógica dessa nova cultura de direitos coletivos. Ela está chegando agora nas próprias organizações, e a partir do momento que ela chegar, eu vejo lugares como a Frente Nacional Antirracista como um lugar perfeito para isso, para se debater, coletivizar a cultura de direitos e, ao mesmo tempo, conseguir levar isso espraiando o Brasil afora, a partir da cultura das próprias organizações da sociedade civil. Ninguém pode fazer isso melhor do que os próprios negros, como você mesma colocou na sua própria pergunta, né? Sem depender de defensoria, eles não vão lá, eles não irão lá. Tem os projetos e tudo, mas eles nunca conseguirão alcançar esse país inteiro como precisa. Então, crescer nessa cultura e envolver organizações da sociedade civil em rede, espalhadas por todo o território nacional, para a gente conseguir alastrar essa cultura horizontalmente e profundamente, né? Radicalmente, no sentido de que a gente vai conseguir aprofundar na raiz da grama, né, como uma expressão que os americanos usam, essa cultura entre as pessoas do nosso povo negro. Tem a pergunta, aliás, o Gilberto Santos vai fazer uma pergunta. Gilberto, pode abrir seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia a todos, Frei Davi. Forte abraço. Só um momento, Marlon. Gilberto, para a gente aumentar aqui o áudio do filmar. Agora sim, Gilberto, acho que vai dar. Ótimo. Estão ouvindo bem? Eu. Muito bom. Doutor Marlon, um prazer em conhecê-lo, pessoalmente via online, porque tivemos já falando ao telefone das questões de cartório. Me sinto muito confortável com essa sua exposição e me sinto, inclusive, muito preenchido pela concepção do qual o senhor traz uma história bonita do povo americano, né, do povo negro americano, no qual foi rompendo suas divisas, né, até chegar ao momento em que ainda depende agora de romper divisas internacionais, né? O povo americano conseguiu uma luta bonita, estreitou no seu mundo, né? Mas eu acho que na medida em que o movimento em outras partes do mundo vem ganhando esforço, vem ganhando musculatura, também haverá como mobilizar esse povo americano das suas conquistas no sentido de rumo maiores. Concordo plenamente com sua exposição da necessidade do direito coletivo. Experiência recente que eu vivi na questão dos cartórios mostra isso, né? Nós tivemos uma ação individual de uma candidata de Salvador discutindo um tema muito importante que não era para ela só, era para todo o povo negro. E é impressionante como que a visão do judiciário também ele tende a modificar, né? Individualmente, a decisão foi o quê? Preclusão. Você não entrou no prazo legal. Mas quando você traz a bandeira, as pautas, os itens, num conteúdo coletivo, como a Educafo propôs, imediatamente, nós já estamos conversando e dialogando com todo o CNJ, não mais com o relator, no sentido de que essa demanda ela tem que ser a todos, que daquela frente, daquele espaço profissional, irão participar em cotas especificamente. E esse sentido de ser negro para entender a questão negra, ela é muito interessante, porque quando você leva a pauta, todos os tipos de preconceito ele baixa e incorpora no julgador, né? Ele depara-se com uma situação em que ele não se enxerga como um ser humano igual àquele que traz a demanda, ou aqueles como entidade que traz a demanda. E ele começa a entrar no seu conflito. O caso do CNJ foi muito interessante. Ou seja, eles aceitam uma situação, né, de pauta que seria interessante também para o povo negro, mas uma outra, como ela tende a trazer um enriquecimento àqueles que participam, ela já cria uma reação, que é o caso da proporcionalidade e da alternância na ocupação das vagas de concurso para cartório do povo negro.
da afrodescendente. Então, assim, fiquei muito feliz, Frederico, parabéns por trazer essa experiência do Dr. Marlon para todos nós, né? E já tem pessoas que vêm nessa batalha, né, há muitos anos, trazendo essa discussão, trazendo esse enfrentamento, e nós estamos entendendo aqui que o Dr. Humberto Adame está aqui como um baluarte nessa experiência que todos nós, de certa maneira, vivemos pontualmente. E eu acho que o que o Dr. Marlon traz de novo para isso, do ponto de vista desta perspectiva de organização coletiva, jurídica coletiva do povo negro, ou seja, de estabelecer um palco de direito e esse palco ser lastreado no Brasil todo, é isso, essa possibilidade de você criar uma cultura do direito coletivo para os que são vulneráveis e trazer isso como uma organização. Então, pode contar conosco nessa empreitada, Gilberto aqui do Espírito Santo, e esperamos certamente que essas conquistas possam melhor ser estruturadas. Gostei da compreensão e da concepção do que ocorre sobre a Secretaria Executiva. As grandes organizações mundiais do capitalismo, ela tem essa concepção, né? Ela tem secretarias executivas fortes que se estruturam para dar suporte às demandas que, de certa maneira, nunca chegam ao povo, né? E são os coletivos, como ONU, Organização do Trabalho e uma série de outras organizações que nós conhecemos, os coletivos ali que vão decidindo, os chefes de estados que vão pensando, mas tem alguém que acampa aquela pauta para dar a executividade, dar a celeridade para que atenda muito mais aos interesses dos grandes. Então, é uma experiência que é de lá, né? Essas experiências são muito democráticas, por incrível que pareça, elas são tripartite ou mais, tripartite no sentido de ser um conjunto que participam, né, e não ser uma coisa imperial, e que dá um dinamismo interessante, né? São delegados nomeados que compõem com aquele objetivo, com a força, com competência, com a eficiência, para dar conta daquele recado. Parabéns e um forte abraço para todos vocês. Frederico, um forte abraço. Tá? Obrigado, Gilberto. Obrigado pelo comentário. Só quero destacar esse dado novo que o doutor Gilberto traz. A gente mostrou a comparação no movimento contra a corrupção eleitoral, mas ele traz à tona a experiência da ONU, que a ONU é exatamente isso também, e funciona mundialmente. Então, a frente, com certeza, vai ser uma estratégia, dando esse passo, vai ser uma estratégia de empoderamento do povo negro muito, muito fantástico, necessário e oportuno. O doutor Humberto está inscrito para poder falar. Sou eu? Estão me ouvindo? Então, bom dia a todos, querido Frei, Carlos Marlon, Gilberto e demais presentes aqui. Eu tive uma interrupção aqui técnica e perdi um pedaço da palestra do Marlon. Mas como a gente já conversou em outros momentos aí, eu vou seguindo mais ou menos a conversa de ouvido que a gente já tinha feito antes. Eu tenho 4 pontos, para ser bem objetivo e depois não dizerem que eu falo demais. Primeiro, agradecer o comentário elogioso aí do querido Gilberto e perguntar se a careca é um traço genético, porque ele e o Frei têm a mesma careca, né? Era um traço genético da família. Bem, indo agora direto, eu queria lembrar que enquanto o Marlon vai poder falar aí também da ação que a gente fez aqui, que ainda está andando a passo de cágado, mas do Extra, né? Do Capro, São Mateus e o Extra, São Mateus, e contra o supermercado Extra. Foi também uma coisa que tinha sido esquecida pelo movimento e está sempre muito atrás do denuncismo, né? Aquela receita da nota de repúdio, do protesto na porta, e acaba esquecendo algumas coisas. Essa ação do Extra, do assassinato
daquele garoto aqui no Extra, na Barra da Tijuca, está ajuizado dentro dessa concepção e segue também o que aqui no Brasil, o Marlon falou da questão dos Estados Unidos, e aqui no Brasil teve os links do meio ambiente, né? Especialmente na questão judicial, o meio ambiente evoluiu muito. Eu que tenho um passado ambiental, estou retornando até a ele agora, teve essa construção do direito de quarta geração como sendo esse, que é exatamente o que o Marlon está propondo aí nessa nova. Então, nós temos essa ação do supermercado Extra, onde o menino foi enforcado aqui e morreu, como morrem todos os dias, pessoas presas. Então, esse é o primeiro ponto para lembrar. O segundo ponto para lembrar é se vai caber esse tipo de ação. Foi na questão dos tabeliães aí em São Paulo, que foi uma das pautas que a gente tem tido aí com a organização do FREI, mas que eu acho que está na hora também de colocar em cima das autoridades públicas, em especial do judiciário, que praticam atos que, nas palavras do Frei, e falo do Frei porque ele de batina ele acaba não sendo preso, né? E a gente se vai para lá falar a mesma coisa, acaba em cana. Então o Frei tem essa espécie de impunidade, mas tem um manto protetor que é com a batina aí. Mas eu acho que a gente pode pensar, Marlon, para esse caso dos tabeliões aí de São Paulo, onde o presidente do tribunal vem fazendo poucas e boas, pensar uma ação de reparação do coletivo, em cima das atitudes do próprio judiciário. Eu falei outro dia uma coisa que está na hora das pessoas do judiciário que têm uma certa impunidade pelo ato de julgar, ele tem impunidade pelo ato de julgar se ele entrar nos ditames da lei e da Constituição. Quando ele destoa e passa a praticar atos, e a gente vê isso todos os dias das autoridades do judiciário, eu acho que eles ou o próprio poder público devem responder por esses atos de dano moral racial coletivo, porque acabam infligindo prejuízos às pessoas pretas no geral. Todo dia a gente vê um juiz, um promotor, um desembargador praticando isso. Terceiro ponto, eu anotei exatamente para não me perder, é a questão dos concursos públicos. Estão sendo feitos provas, como o concurso público da Polícia Federal, é um concurso público para 3 mil vagas. O Iara entrou como amigo da corte lá, em vários lugares. Eu tive que, inclusive, em decorrência dessa ação lá do Extra, eu tive que assumir a presidência do Iara. Estrategicamente não é uma boa coisa. Eu estou tendo que, pelo menos por enquanto, ficar lá com o presidente por conta da ação lá. O Marlon sabe bem da história. Mas tem o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, concurso público para 3 mil vagas, o concurso público da Polícia Federal, o concurso público da PM do Ceará. Os cotistas estão, inclusive, muito energizados, fizeram vídeos aí, eu vou botar depois, acho que já botei lá no grupinho, eles estão batalhando, e o concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e do Paraná. Em todos os concursos está tendo a cláusula de barreira. E o pessoal lá disse, não, está na hora de deixar andar mais os tribunais. O que desde o início está claro para mim? E aí que vai entrar o dano moral racial coletivo, que é o objetivo da palestra do Marlon. É que isso não vai parar, assim como foi a ADC 41. Só quando pegar todo esse bolo de discussões judiciais e levar de volta para o Supremo, para fazer uma grande ADPF, onde se diga, lá qual é o problema? Eles estão aplicando a cláusula da barreira. A cláusula de barreira que também é um princípio do Supremo Tribunal Federal. Mas só que tem a ADC 41, dizendo que tem que ter ação afirmativa em todas as etapas do concurso público.
e não está sendo aplicado. Então, a minha proposta é que se verifique também com esse novo conceito do dano moral racial coletivo, porque você tem já sentença de primeira instância já definida. E o que vai acontecendo é que as instâncias superiores vêm simplesmente suspendendo as liminares, suspendendo as sentenças e esperando para julgar, sabe lá Deus quando. E com isso, quem perde são os cotistas. E da mesma forma como o cotista do vestibular, na época da UERJ aqui, você acaba não tendo gás para chegar lá. Quarto ponto, só para concluir, esse terceiro ponto a gente pode fazer alguma coisa em relação a esses concursos públicos em que impusesse já esse dano moral coletivo nessas pessoas públicas, pessoas jurídicas e autoridades. E quarto ponto, eu quero oferecer não só o IAB, onde eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial, como também a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da UAB aqui do Rio de Janeiro, para fazer um grande seminário sobre esse assunto. Eu não sei se dá para fazer em maio, porque no 13 de maio já estou com uma data lá. Talvez no comecinho de junho, que aí já não fica naquele foco geral demais, tem muito evento, mas um seminário sobre esse tema. Foi uma das perguntas aí, que eu não sei se foi a Evelyn que fez ou a Ana, como é que pode trazer mais gente. E a minha proposta é levar para o IAB, que é a mais antiga instituição jurídica do país. Ela tem 174 anos. Nós temos lá a Comissão da Igualdade Racial, que fez um parecer sobre reparação da escravidão. A gente, no ano passado, e eu acho que com isso a gente pegava esse debate todo que está se iniciando e jogava no IAB, Marlon, para aprovar uma tese com o IAB, e aí você trabalha com a OAB com o IAB. E o IAB é bem desse curso. Para quem não conhece, a votação lá ainda é na base da bolinha branca, bolinha preta, que é jogada numa urna. Legal. Então é isso. Pelo nosso horário, eu peço a compreensão de todas e todos, a gente conclui com essa resposta do Marlon às questões do Adame, porque o horário está super estourado, então eu peço a compreensão de todas e todos. Lembrando que vocês têm o zap da entidade do CAFRO e também vocês podem usar o e-mail jurídico@educafro.org.br para continuar esse debate e, acima de tudo, os vários grupos que temos aí, em especial o grupo do TJ São Paulo, que é a nossa grande demanda do momento. Então, vamos ouvir então, o Marlon dando as respostas dele ao nosso irmão Adame e vamos concluir nosso encontro. Bom, eu queria, bem objetivamente, primeiro dizer que o Adame, de fato, é isso e muito mais do que o Gilberto falou, que ele é um protagonista, uma pessoa que há muito tempo vem colocando seu saber jurídico à disposição da luta do povo negro, cumpre um papel formidável, e que é uma honra para mim estar agora advogando ao lado dele, nesse processo do Extra. Inclusive, Frei Davi, eu vou contar aqui, em segredo, que ele me disse que aquela ação do Carrefour só se deu certo porque pegaram um ex-juiz e um padre para poder dar conta do negócio. Um ex-juiz e um padre. Se juntaram para poder fazer. Não foi, Beto? Aí a gente... Pegaram, na verdade, dois maluquinhos, né? E o fato é que é uma honra advogar com ele hoje. Esse caso do Extra é muito simbólico, representativo. Ele mostra o ontem e o hoje dessa luta dos direitos coletivos. Porque o caso aconteceu e ninguém se tocou naquela época por conta da falta de uma cultura geral de que o problema era coletivo. Então ficou só... O rapaz foi morto, enforcado, vocês lembram disso, como Mata-Leão, lá no Extra do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, né? E não houve isso. O divisor de águas foi o caso Carrefour. E
E antes não se fazia isso. O Humberto percebeu, conversou conosco, pelas entidades que ele representa, e a gente topou e foi advogar. E aí nós entramos. Aí, veja bem, o que acontece lá com o caso Extra? Tenho certeza que vai ser um caso bem sucedido, a responsabilidade do supermercado vai ser reconhecida no final. Mas podemos comparar com o caso Carrefour. Não foi ajuizada a ação no calor do momento para pegar aquela efervescência do debate. Coisa que nós percebemos que tínhamos que fazer com o caso Carrefour. Não foi. Anos depois entra a ação contra o Extra. E aí, com isso, perde-se essa dinâmica, essa energia, esse impulso que a própria calor do momento e a dor do momento dá. E aí nós temos uma ação que vai ocorrer mais normalmente, entre aspas. Está andando num limite, de forma aí que não é absurda, mas que também está muito longe do que a gente gostaria. Mas vai ser uma ação bem sucedida. Mas ela serve de bom exemplo comparativo para provar que, numa época, num caso igualmente brutal, um outro negro assassinado, também dentro de um supermercado, também dentro de uma grande rede, e não foi ajuizada nenhuma ação coletiva, nem pelo Ministério Público, nem por ninguém. Olha como mudou de lá para cá esse universo. Então, felizmente, essa grande novidade a gente precisa utilizar de forma cada vez mais veemente e radical. Legal. Então, encerrando a transmissão, convidamos a Juliana para dar a mensagem final em nome de todos nós. Juliano, que é também membro desse quadro de líderes do CAFRA. Perdão, só uma frase. Depois a gente vai conversar melhor, Dami, e os outros advogados e outros movimentos. A gente pode até conversar na FNA, mas eu acho que a medida adequada é de natureza constitucional, como você mencionou, no Supremo, e não uma ação coletiva. Não tratar de dano moral, mas eu acho que é uma DPF, para levar tudo de uma vez para o Supremo e pedir, bota para resolver logo de uma vez essa questão dos concursos. Boa, muito boa. Então, nós da Escola de Líderes estamos, de forma coletiva, agradecendo a presença do Dr. Marlon aqui, que também apresentou para a gente toda essa noção de direito coletivo de uma forma muito didática, numa linguagem que a gente conseguiu, eu acho que assim, entender mais como é que se dão essas ações, né? E é isso, agradecemos essa disponibilização de tempo e também queremos que a gente possa pensar mais no nosso protagonismo, né? Dentro desse espaço de fala e de ação coletiva. Olha, muito obrigado. Me senti muito acolhido pelos gestos de vocês e pelas palavras de vocês. E eu estou muito feliz. Legal. Então, assim a gente encerra a transmissão. Pode desligar, então, a transmissão. E a gente, então, conta com vocês para as demandas que vão continuar aí. E eu peço que Biel depois fale direto com o Marlon para o encaminhamento, viu, Biel? Você quer falar alguma coisa? Biel. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela palestra, Dr. Marlon. Eu fico só um pouco chateado do pessoal, como um todo, da Frente Nacional, não estar presente coletivamente em peso para que as dúvidas fossem esclarecidas, né? Porque na outra reunião que a gente teve, a gente já conversou, acho que bastante sobre isso, e até a ideia já foi bem exposta, mas eu, como Biel, eu não consigo sozinho dizer que a frente vai ou não vai tomar esse tipo de medida dentro do coletivo, né? A gente vai ter que ouvir todos os coletivos lá dentro para saber se eles vão querer realmente se engajar nessa secretaria executiva ou não, né? Não depende de mim, depende de todo mundo e o coletivo ele é muito diverso para eu poder dar um parecer se eu acho que realmente vai ou não vai acontecer isso, mas acredito que seria sim uma via muito importante para a FNA, mas independente disso, eu acho que o trabalho que vocês têm feito é um trabalho de ponta, né, de primeira, que está repercutindo bastante. Gostaria de conversar depois com o Dr. Marlon para entender como é que foram construídas essas ações. Tenho muito interesse, sim, de que o meu escritório consiga colaborar de alguma forma e também ser participante desse tipo de ação, né, e até mesmo para, se a gente conseguir converter isso também para os casos que são de racismo individual, que a gente diria, né, nos casos que são menores, que a gente tem tido uma grande dificuldade dos tribunais estaduais
de reconhecer as injúrias raciais e o dano moral dentro desses casos, né? A gente enfrenta muitas batalhas dentro do tribunal nas pequenas causas que não tem a grande mídia, e isso talvez possa ser também utilizado como um precedente para esse tipo de ação, né? Que é um pouco menor, que não vai dar um valor alto, mas que a gente sabe que para a pessoa que passa por isso seria importante sim a justiça reconhecer esse direito. No mais, eu acho que é isso. Muito obrigado, Frei, pelo convite e por ter provocado a FNA nesse ponto, porque eu acho importante. Mas, como eu disse, eu acho que depende também dos outros coletivos se manifestarem individualmente. Legal, né? Biel, avisa lá que esse material vai ficar no YouTube, eles poderão ter acesso, você pode repassar o link, inclusive com a mensagem sua, da sua observação da reunião, e repassa o link outra vez para todos verem e poderem se manifestar internamente e já bater o martelo. Porque agora, por nós, a gente já estaria incluindo vocês em todas as demandas, automaticamente, cada vez consultando o executivo e o executivo consultando o conjunto, de maneira mais eficiente. E aí a gente vai ter, com certeza, um bom desempenho para todo mundo. Gente, um abraço para todo mundo aí, hein? Tchau. 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 E aí? Feito aí ainda?